Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E vamos então ao André Responde de hoje. E a primeira questão é do Timóteo Barros. Aliás, gente, deixa eu fazer uma explicação inicial aqui. Não são, na verdade, questões. O André Responde, eu reelaborei ele. Então eu estou trabalhando agora com comentários que eu vou tirando de alguns vídeos e tal, né? Aleatoriamente também. Entendeu? Um comentário aqui, outro ali, nananana, e que eu vejo que vai suscitar algumas reflexões que eu acho que é interessante nós fazermos. Porém, se você tem questões, não é porque eu estou reelaborando o André Responde, se você tem questões, você pode deixar, inclusive, nos comentários do próprio André Responde, ok? O Timóteo Barros. André, através do seu canal e com sua ajuda, hoje orgulhosamente posso bater no peito e dizer: dor de amor tem jeito. Muitíssimo obrigado, Deus te abençoe muito e muito. Oh, meu querido, amém. Muitas bênçãos a nós todos. E sim, com certeza, dor de amor tem jeito. Com certeza. Você pode ter certeza que sim. Quando você diz assim, olha, né, hoje posso bater no peito e dizer, dor de amor tem jeito. Gente, por que eu selecionei esse comentário? Provavelmente eu selecionei esse comentário, por quê? Porque por vezes as pessoas que estão passando pelo momento de dor, que estão passando por aquela situação de dor, tendem a achar que aquela dor nunca sairá do peito. Que aquela dor vai consumir, na verdade. Né? Que aquela dor vai me consumir. Quando a gente tem que ter essa consciência que dor de amor tem jeito. Vai depender de como a gente interpreta, de como a gente olha, de como a gente se posiciona. Nos vídeos dessa semana, a palavra-chave é que eu estou gravando o André Responde, né, logo após a gravação dos 6 vídeos que eu já fiz. Então, quer dizer, a palavra-chave que permeou praticamente todos os vídeos dessa semana foi posicionar-se. A maneira como a gente se posiciona, a maneira como a gente enxerga, a maneira como a gente olha, a maneira como a gente percebe, aliás, a maneira como a gente estrutura o nosso pensamento vai definir inclusive as nossas ações. Se eu acredito que é impossível eu amar alguém como eu amei tal pessoa, vai ser impossível essa dor sair do meu peito. Então, quer dizer, o meu pensamento, ele já me coloca numa posição inferior, numa posição pessimista, numa posição de descrédito. Então, eu vou me curvando diante dessa dor. Agora, quando eu entendo que eu estou passando por essa dor, eu enfrento. Eu não estou falando que tem que negar. Quem me acompanha sabe, eu não trabalho com a negação. Eu não posso negar, eu tenho que enfrentar. Porém, eu estou passando pela dor, mas eu estou passando por ela. Ela não será eterna, que é a sensação que as pessoas costumam ter, e aí eu vou me curvando diante dela, porque ela vai ser eterna, isso aqui nunca vai sair. Não, eu estou passando por essa dor, eu enfrento ela, eu percebo as ações que eu preciso fazer, eu me posiciono diante de tudo isso, mas eu tenho certeza que ela vai passar. E ela vai passar à medida em que eu também faço com que as coisas aconteçam. Por isso que dor de amor tem jeito. Certo, Timóteo? Muito obrigado pelo seu comentário. O outro comentário é do Luan Drive X. Admiro sua capacidade de explicar assuntos através de analogias, mais claro que água. Meu querido, muito obrigado, né, por suas palavras. E veja bem, analogias eu acredito que é sempre importantíssimo. Gente, quando você, isso é uma dica que eu dou então, quando você tiver em dúvida de alguma coisa, sempre busque fazer as analogias. Sabe, os exemplos, né, que eu sempre costumo, e isso me vem na hora, mas foi um exercício que eu fui fazendo. Então, é uma coisa que eu tenho que, André, porque você é inteligente? Não, gente, eu fui me exercitando nisso. Tanto que às vezes eu estou contando lendo, né, os e-mails aqui, e a hora que eu começo a fazer a reflexão, é na hora que me vem aquele tipo de exemplo, aquele tipo de situação. O exemplo que eu dei às vezes da mão, você coisa, né? Olha, você fica ali, numa relação é necessário que os dois queiram, e não que um fique ali querendo.
Hoje, num dos exemplos que eu citei foi de derrubar os muros do orgulho, porque na verdade cada qual está aqui. Então eu quero me reaproximar, para eu me reaproximar da outra pessoa, é necessário por vezes que eu derrube os muros do orgulho, que assim então eu utilize esses escombros agora na construção de uma ponte, para que eu me reaproxime. Só que aí tem uma grande diferença entre eu me reaproximar da outra pessoa e eu vou chegar ali, é como se eu estivesse batendo no meu vizinho, ô de casa, e o meu vizinho sai lá fora e fala, eu não quero você aqui. Aí que é onde as pessoas começam a se humilhar. Então você está vendo que a analogia, por vezes, faz com que a gente interprete e com que a gente entenda tanta coisa. Hoje, a hora que eu vejo o exemplo para mim do vizinho, e o quanto eu vejo de pessoas que se humilham, eu achei que foi ótimo, não que eu estou me engrandecendo, mas eu gostei do exemplo. Você entendeu? O exemplo que me veio assim, pum, né? De eu chegar e ficar ali de casa, e o vizinho sai, pô, eu já derrubei meu muro do orgulho, então eu quis me reaproximar. Só que a outra pessoa não quer. Já imaginou como seria chato para nós, né? Ali, batendo, e o vizinho falando para nós, eu não quero, já falei, não quero você na minha casa. Pô, seria humilhante se a gente continuasse pedindo para entrar, não é? E às vezes é assim que a gente age em relacionamento, não é verdade? A gente derrubou o muro de orgulho, a gente quis se reaproximar, só que aí a gente tem que ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. A outra pessoa disse que não quer mais, então tá, agora está na hora de eu reconstruir o meu caminhar, né? Porque eu tenho que respeitar a decisão da outra pessoa. Então, esses exemplos, quando a gente busque fazer isso no dia a dia, no seu dia a dia. Foi a grande sacada de Jesus foi essa, né? Jesus Cristo contava através de parábolas, que nada mais são do que as analogias. Um homem tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, ele deixou as 99, foi atrás daquela que se perdeu. Um semeador saiu a semear, algumas sementes caíram à beira do caminho, outras caíram em terreno pedregoso, outras em terreno espinhoso, outras, porém, em terreno bom, produziram 100, 30, 60, 30 por 1. Quer dizer, Jesus tinha essa pegada, a pegada da analogia, através das parábolas. E aí o povo entendia, quer dizer, tanta teoria que ele queria falar sobre o Pai, né, sobre Deus, enfim. E ele usava de exemplos reais e concretos. A linguagem deles, ovelha, semente, você está entendendo? Uma linguagem rural, né? Que era a linguagem deles ali da época. Então, quando a gente busca fazer essa analogia, quando a gente busca, muitas vezes, a teoria é importantíssima, gente. A teoria é importantíssima. Mas muitas vezes, através de um simples exemplo, a gente consegue captar tudo o que a teoria, na verdade, está por detrás ali, né? Está sustentando. E através de um exemplo, a gente consegue perceber tudo o que não conseguimos perceber, por exemplo, analisando a teoria. Então, busquemos desenvolver analogias, exemplos no nosso dia a dia, né? Situações no nosso dia a dia, para exemplificar melhor uma situação na qual estejamos passando, para que você possa exemplificar, né, a sua própria situação através de alguns exemplos, e aí você pode perceber, você se coloca fora do seu próprio viver. Então você analisa o seu próprio viver, a sua própria situação, como se você estivesse fora e você está dando um exemplo para uma outra pessoa, fazendo uma determinada comparação. Aí talvez você perceba como você está agindo. E aí você consegue ter força. Certo? Muito obrigado, Luan. O Renato Pagliari. A maior bênção Deus já nos deu, nossa racionalidade. Dormirei com essa bela e profunda frase. Olha, meu querido, é verdade. Não é? Foi uma frase em algum vídeo que eu falei aí. Essa é a maior bênção que Deus nos deu, a nossa racionalidade. E por vezes a gente fica querendo que Deus me abençoe, que Deus me abençoe, que Deus me abençoe. Escuta, a maior bênção Deus já te deu, que é a sua racionalidade. Pô, e às vezes a gente fica querendo, então quantos são os relatos aqui, não é? Que aparecem, porque se for da vontade de Deus, se for não sei o quê. Pô, e aí a gente coloca Deus num patamar que Ele mesmo nunca colocou. Ele sempre deu a liberdade para o homem,
o livre arbítrio e somos responsáveis pelas nossas ações. E Ele deu, então, portanto, a racionalidade para que pudéssemos decidir da melhor maneira possível. Não é verdade? E às vezes a gente fica insistindo em querer colocar nele uma coisa que não é dele. É porque Deus vai colocar, Deus vai fazer, se for da vontade de Deus, se for... Escuta, não! Peraí, qual é a minha vontade? E eu preciso assumir as minhas ações, porque Ele me deixou livre para que eu haja. E me deu a racionalidade, então, para que eu escolha o melhor caminho possível. E responda, né, pelas ações que eu escolher. Eu tenho a liberdade e a responsabilidade. Caminham juntas, caminham de mãos dadas. Muito obrigado, Renato. E por fim, um comentário da Fernanda Bertolin. André, te conheci num momento muito difícil da minha vida. Mais difícil do que a morte da minha mãe, para você ter uma ideia. Quanto prazer em poder ter pessoas de tamanha sabedoria espiritual e de vida quanto é você. Parabéns, André. Você é um mestre, uma lição de vida. Todas as vezes que penso em desistir, escuto estas palavras de sabedoria. Assisto suas reflexões há 3 anos e meio e a cada dia tenho em suas palavras de vida mais encorajamento, mais firmeza de espírito. André, parabéns pelo ser humano que és, parabéns pela caridade em ajudar aos que estão decepcionados por tantas coisas que nos acontecem ao longo de nossa vida. As pessoas mais queridas nos decepcionam e aí, André, ficamos magoados e esta mágoa gera tristezas, estas mágoas geram ressentimentos e assim vai. E são pessoas como você, meu querido, que nos enriquecem com sabedoria da alma, que não cobra nada, apenas faz o bem a quem está decepcionado. Adoro você, sua fã, parabéns, maravilhoso, sábio, você é um ser de luz, abraços. Minha querida, muito obrigado por suas palavras. Palavras assim servem sempre como um grande incentivo na caminhada. Não estou lendo o seu comentário aqui para que eu me engrandeça, imagina, e sim para falar dessa questão de que as pessoas mais queridas nos decepcionam. Sabe por quê, minha querida? Então, não li o seu comentário por conta de engrandecimento pessoal, não, pelo amor de Deus, gente. Né? São palavras profundas, são palavras assim que, por vezes, eu até nem me considero digno, e estou falando de coração aberto a vocês, mas esse comentário foi selecionado, na verdade, por conta disso aqui. Né? As pessoas mais queridas, por vezes, são aquelas que nos decepcionam. E sabe por quê? Porque a decepção é proporcional ao sentimento que temos. Por isso que as pessoas mais queridas, as pessoas que mais amamos, a gente considera que, por vezes, são aquelas que mais nos decepcionam. Sim, sabe por quê? Porque aquelas pessoas que a gente não tem tanto carinho, como que elas vão nos decepcionar? Elas podem ter ações que nos trazem mal-estar. Porém, a gente não considera que elas nos decepcionaram, porque a gente nem gosta delas. Tá entendendo? Por isso que eu estou falando isso porque, senão, a gente começa a entrar num esquema meio paranoico de descrédito. A gente entra num descrédito de que não é possível gostar de alguém, de que não é possível ter amizade verdadeira, de que não é possível ter sentimento verdadeiro, de que não é possível... A gente entra nisso. Quando, na verdade, só foi possível a decepção por causa do sentimento. Porque a decepção é proporcional ao sentimento que eu tinha. Justamente porque não posso ser decepcionado por alguém com o qual eu não tenho sentimento. Por isso que outros que eu não tenho sentimento não me decepcionam, porque eu não tenho sentimento. Então, por exemplo, para mim, ele quis me causar um mal-estar, me deixou até com raiva, mas não decepcionado, decepção, que por sua vez me gerou tristeza, mágoa, ressentimento, essas coisas. Ele me deixou com raiva, que a pessoa fez, né? Mas pouco me importa quem é ele, mas eu senti raiva. Um atendente numa loja te atende mal, você sente uma raiva. Depois você fala, me atendeu mal, não sei o que, mas
Você não se sente decepcionado com o atendente da loja. Está entendendo a diferença? Então, quando a gente entende a partir disso, aí a gente começa a perceber que, na verdade, a decepção foi proporcional ao sentimento que tínhamos. Por isso que nos sentimos decepcionados. E que, portanto, somos chamados a reconstruirmos o nosso sentimento. Não é porque um nos decepcionou e que, portanto, a gente teve sentimento em relação a essa pessoa, que necessariamente outros que a gente vai amar e desenvolver um sentimento, seja de amizade, seja no nível, né, de amizade, no nível amoroso, enfim, todos os outros nos decepcionarão também. Então, quando a gente começa a entender a partir dessa ótica, assim como nós decepcionamos também pessoas que nos amaram e que nós amávamos, e nós também as decepcionamos, não é verdade? Agora, não é porque nós também erramos e decepcionamos, você gostaria de ser julgado por isso? Ó, André, se você decepcionou aquela pessoa que te amava, então agora significa que você vai me decepcionar. Não é verdade? A gente não, a gente gostaria de ser, né, com a letra escarlate colocado em nós, então ninguém mais ame o André porque ele já decepcionou uma pessoa que amou ele. Poxa vida. Gostaríamos de ser tratados desta forma? Não, não é verdade? Pois é. Então está na hora da gente entender que não é porque uma pessoa nos decepcionou, e a decepção é proporcional à medida do sentimento que tínhamos, que outras, que a gente vai construir um sentimento, nos decepcionarão da mesma maneira que essa nos decepcionou. Como se isso fosse uma regra, e isso então nos angustia e faz com que a gente se feche na gente mesmo. E aí a gente deixa de viver, e deixa de viver grandes possibilidades, grandes sentimentos, porque na verdade a gente se acovarda. Então quando a gente faz esse exercício, e a gente faz o exercício de nos colocarmos, quando nós também, né, magoamos pessoas, decepcionamos pessoas, e no entanto, queremos que outras pessoas nos deem uma chance, que outras pessoas também nos amem. Aí a gente começa a perceber que, na verdade, as coisas não são tão ruins assim quanto a gente imagina. E que a gente sempre é chamado a essa construção e resolver mágoas e ressentimentos. Porque mágoas e ressentimentos não nos fazem bem. Né? Não nos fazem bem. Vão fazer sempre mal para nós. Mágoas e ressentimentos fica aquela coisa sempre parada, que não se resolve na nossa vida. Um beijo a todos vocês, tá? Timóteo, Luan, Renato, Fernanda, muito obrigado pela participação através de comentários que suscitou o nosso debate hoje aqui no André Responde. Gente, inscreva-se, fico aguardando a sua inscrição. Se gostou, dê like, compartilhe nas suas redes sociais, volte lá no Facebook onde eu postei, marque alguém que você considera que mereça ver esse vídeo, que você gostaria que visse esse vídeo. Me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, fico aguardando você. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.